brigas, ele começou a ser uma história chata. O Marçal, ele tá substituindo o Bolsonaro como uma história muito mais conveniente. E aí o Bolsonaro abdicar da luta e terceirizar ela pra outros, tá? Além de ser uma estratégia erradíssima, porque ele já terceirizou da outra vez e se deu mal, porque o Marçal vai ocupar o espaço dele se ele terceirizar a briga, ele tá jogando justamente pra figura mais importante para o futuro do bolsonarismo no médio prazo, que é o Tarcísio, uma bucha que é muito grande pro Tarcísio resolver. Veja, galera, eu já falei algumas vezes aqui, tá? Eu não sou um sujeito sectário como imaginam. Se o Tarcísio pintar como candidato viável pra apoiar o Lula, pra derrotar o Lula, desculpa, o que a gente vai fazer? O Guto é vice-líder do Tarcísio, o Tarcísio faz uma boa um bom governo estadual. O Tarcísio é um nome que gera isso em muitas pessoas. Eu estou falando aqui enquanto alguém que é flagrantemente anti-Bolsonaro. Mas a gente precisa tirar o Lula do poder, né? A gente precisa tirar o Lula. Aliás, a gente precisa conversar depois, durante a live, no fato de que o Lula, agora com o Dino, está oficialmente usando o STF para pressionar os parlamentares a fecharem acordos que diminuam o poder deles através de emendas e sujeite o parlamento ao governo federal. Vocês viram isso? Você viu isso, né, Riso? Então, assim, o Lula não pode ter outro mandato, só que essa é uma discussão que a gente tem que ter lá na frente. O fato é o seguinte, se o PT permanecer bastante tempo no poder e puder fazer outras nomeações no STF, o balança de poder vai se mover muito pro governo federal via STF, via composição do STF. E o STF vai ser usado contra o legislativo, que é cheio de ladrão, tá? Pra aumentar o poder deles. Mas isso é uma outra história. O meu ponto é o seguinte, enfraquecer o Tarcísio agora, colocar o Tarcísio pra fazer todo o trabalho sujo, não é uma coisa legal, não é uma coisa sequer estratégica pro par do Bolsonaro e pra todos nós aqui no Brasil que somos antipetistas, certo? Não é inteligente isso, tá? E pra ele, Bolsonaro, ele precisa realmente entrar nessa guerra. Ah, mas Renan, talvez não seja inteligente da parte do Bolsonaro entrar na guerra agora em que o público tá enamorado pelo Marçal. Talvez o Bolsonaro tenha que ficar mineiro, quietinho, espera as acusações virem, espera, vamos dizer, uma série de coisas acontecerem contra o Marçal. Quando o Marçal tiver a primeira brecha, aí o bolsonarismo ataca com tudo. É uma opção. A briga tem dessa. Você pode jogar no contra-ataque. Vou dar um exemplo, o Riso vai entender. Quando o Arthur topou o debate com o Álvaro Borba, lá do Meteoro, o tema era o MBL. Eu falei, Arthur, que debate é esse que você tá indo lá pra ficar na defensiva? Aí ele, chaco pai, eu sei o que eu tô fazendo. E ele sabe, ele fez igual o Lyoto Machida fazia no UFC. O Lyoto Machida era especialista em contra-ataque. Então, o Arthur vinha pro contra-ataque. E o Arthur jogou no contra-ataque com ele até lenhar ele e acabar com ele por completo, tá? Às vezes a estratégia, entendeu? Pode ser diferente, não pode ser a estratégia óbvia do ir pra frente. Só que um dos erros que o Bolsonaro cometeu até agora foi deixar o fenômeno crescer. Porque se o Bolsonaro já tivesse blindado o público antes de acontecer nos primeiros debates, dele vir com o negócio da farinha do Boulos e tal, não digo que teria evitado o fenômeno, mas ele teria, no mínimo, colocado, vamos dizer, uma dúvida no coração dos seguidores e dos apoiadores antes deles se enamorarem.